Boa noite, caros colegas. Meu nome é David Campos e estou aqui hoje para compartilhar com vocês informações sobre um tema importante para o operador do direito. Vamos abordar o assunto que trata o artigo 121 ao artigo 137 do Código Civil Brasileiro, no capítulo 3, que trata sobre condição, termo e do encargo. Iremos discutir seus aspectos legais e funcionais do direito, a fim de obter conhecimento desta matéria. Tentaremos ao longo da discussão não desvirtuar o assunto. Como operador de direito, devemos, antes de levar o assunto em discussão, estudar bem sobre o ato jurídico, para que não haja equívoco, erros que possam comprometer o andamento de um processo ou uma decisão. Desta forma, quero convidar ilustríssimos colegas para aprofundarmos sobre um tema tão usado no dia a dia das pessoas, que de fato não possuem um conhecimento e não sabem os seus direitos. Condição, termo e encargo, uma vez inserido no contrato, afetam a regular produção de efeito. Esses elementos só são colocados quando há necessidade. Vamos iniciar abordando condição. Só faço aquele determinado serviço caso me pague R$300 no meu dia. Outro exemplo de condição: a promessa que o pai faz a uma filha e ao genro de uma doação de uma casa se efetivamente eles se casarem. Ou outro exemplo, caso meu filho passe na ordem, eu monto o escritório para ele. Isso é uma condição. Se ele passar na ordem, ele ganhará um carro ou um escritório. A condição é uma cláusula acessória resultante exclusivamente da vontade das partes, que suspende o efeito ou determina a resolução de um negócio jurídico, mediante a ocorrência de um acontecimento futuro e incerto. Segundo o artigo 121 do Código Civil, considera-se condição a cláusula que, derivando-se exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro e incerto. A condição representa o exercício da liberdade ou autonomia da estipulação que o ordenamento jurídico nacional reserva às partes, as quais poderão suspender os efeitos do ato ou negócio jurídico até que ocorra um evento futuro incerto. Chamamos de condição suspensiva. Ou ainda estipular que, caso ocorra um evento futuro e incerto, o negócio jurídico deixará de produzir os seus efeitos, extinguindo-se ou resolvendo-se. Chamamos de condição resolutiva. Alguns atos e negócios jurídicos não aceitam condições. Em geral, são os negócios jurídicos derivados do direito de família e de sucessão. Condição apresenta dois elementos conceituais, e que são a futuridade e a incerteza, pois, conforme preceitua o artigo 121 do Código Civil, o evento condicionante deverá ser futuro e incerto, partícula que se denota a presença de uma condição quando falamos do evento futuro ou futuridade para esta condição do negócio jurídico. Coloca que o evento ainda irá acontecer, ou seja, está na expectativa que ocorra. A incerteza é necessária para a caracterização da condição. Incerto e um acontecimento que poderá se verificar, implementando a condição, ou não se verificar, frustrando a condição. Se o evento futuro for certo, a hipótese será um termo e não uma condição. A promessa de um presente no Natal constitui um termo, uma vez que o Natal é um acontecimento futuro e certo, pois, como bem sabemos, comemoramos no dia 25 de dezembro de todos os anos. Também exemplo de termos, a colocação antecipada de uma casa ou um apartamento em um local de veraneio, para se ocupar a partir do primeiro dia do mês de janeiro. A classificação das condições. As condições são classificadas quanto à sua natureza, quanto à possibilidade e quanto à licitude. A condição precisa ser necessária e voluntária. Quanto à natureza, as condições se classificam em necessárias e voluntárias, e necessárias são aquelas em que o evento futuro ele é incerto,
não resulta da vontade das partes, mas da própria natureza do direito a que acede. Condições possíveis são aquelas cujo evento futuro incerto pode ser realizado ou concretizado, não existindo obstáculo de ordem natural ou legal que impeça de ocorrer. Para ser válida, para não prejudicar a validade do negócio jurídico, a condição tem que ser possível fisicamente e juridicamente. Condições fisicamente impossíveis. Para Silvio Rodrigues, ensina que a impossibilidade física contém sempre uma disposição que contradiz a natureza das coisas, como na hipótese de subordinar a eficácia de um negócio ao fato de jamais chover sobre a terra. A impossibilidade física só se caracteriza quando se invoca uma circunstância inalcançável para todas as pessoas. Aí classificamos como uma condição fisicamente impossível. Isso invalida a condição de um negócio jurídico. O artigo 123 do nosso Código Civil invalida os negócios jurídicos que lhes são subordinados às condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, as condições ilícitas ou de fazer coisas ilícitas, e as condições incompreensíveis ou contraditórias. Tudo aquilo que for contra uma lei, contra um ornamento jurídico, isso vai ser considerado uma condição ilícita, pois estou ferindo o direito ou a necessidade de alguém. Deve ser analisado muito bem, porque o artigo 124 trata sobre a impossibilidade resolutiva, a de não fazer coisas impossíveis. O negócio jurídico, nesse caso, irá permanecer, pois essa impossibilidade afeta somente a condição que lhe foi imposta. Vamos dar um exemplo para esse caso. Eu vou fazer um negócio com o João e falo para o João: João, eu te dou esse carro hoje. A partir do momento que parar de chover na terra, eu tenho que tomar o carro de volta. Você vai me devolver este carro. Vejam que a condição que foi imposta, que se não chover mais, isso seria a condição, que cessaria o caso e seria uma condição resolutiva. Mas pelo fato da condição ser impossível, é uma impossibilidade resolutiva, não fazendo a invalidade do negócio, pois a sua condição ela é válida a partir dos ornamentos jurídicos. Quando estava falando de acordo das coisas ilícitas, o artigo 122, a primeira parte do nosso Código Civil, são ilícitas. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei. Então, a ilícita é tudo que é contrário à lei, não ferindo a ordem pública e aos bons costumes. A condição lícita e ilícita, de acordo com o artigo 122, primeira parte, são, em geral, todas as condições não contrárias à lei. Para José de Oliveira Ascensão, os bons costumes não são, pois, a conduta que é, nem a conduta que deve ser, mas sim a conduta que a sociedade aceita predominantemente como devemos ser. O mesmo autor esclarece o que devemos entender por ordem pública e o que difere dos bons costumes. Por exemplo, a doação de uma casa a uma pessoa, sob a condição resolutiva, contemplada com a liberalidade, continua praticando a prostituição. É ilícito por contrariedade aos bons costumes. Maria Helena cita como exemplo de condição ilícita por contrariedade aos bons costumes a promessa de uma recompensa sobre a condição de alguém viver concubinando impurezas ou impuro. As condições ilícitas ou de fazer coisas ilícitas invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, conforme o nosso artigo 123, parágrafo 2º do Código Civil. O negócio jurídico condicionado à realização de uma condição ilícita é nulo,
Se a pessoa promete doar uma casa a alguém, se esse alguém matar outra pessoa, o negócio jurídico ou a promessa, ela é nula. Para finalizarmos essa questão de condição, eu quero deixar fixo duas coisas em nossos pensamentos. Primeiro, condição é algo a impor, que é futuro e incerto. Nós teremos condições suspensivas e condições resolutivas. Condição suspensiva não é aquela que já suspende o ato, mas sim suspende o efeito. Para ficar mais claro essa questão da condição suspensiva, vou fazer um trato com João novamente e lhe prometo o seguinte fato, que se daqui 3 anos ele terminar um projeto previsto em nossa empresa, eu dou 50% das ações que estão em meu nome da empresa para que ele se torne um sócio. Então eu tenho uma condição a ele e ela é suspensiva. O direito dele só vai ocorrer quando ele efetuar este projeto até o longo dos 3 anos. Caso ele não faça essa condição, não realize, ele perde esse benefício que eu tinha dado em essa condição a João. Na questão da resolutiva, as condições resolutivas, melhor dizendo, elas poderiam fazer o seguinte com João. João, eu vou te passar hoje 50% das ações da minha empresa. Porém, você terá que executar esse projeto ao longo desses 3 anos. Caso contrário, as ações que eu te passei voltarão para o meu nome. Então vejam a diferença. Uma produz o efeito desde o seu início de acordo e a primeira, fala sobre a questão do efeito somente a partir da condição feita. Então, nós temos uma distinção aí das condições impossíveis e resolutivas.